todos os conceitos existentes na Terra passarão por um novo aprendizado dentro dessa nova concepção que a humanidade adentrará. Nem todas as respostas que procuram a internet lhes dará, nem mesmo os livros existentes conterão palavras que possam saciar a sede que a humanidade está de entender e de saber em que fase estamos, onde as explicações têm que estarem plausíveis, têm que estarem claras à disposição de cada um. O planeta está evoluindo e dentro desse contexto evolutivo, essa transformação está acontecendo nas mentes. E tudo que até hoje foi publicado, de todas as formas e conhecimentos existentes, todos os dogmas criados para poder criar freios à mente e desvios em alguns, não mais surtirão efeitos para tentar dominar o desejo do ser humano em aprender dentro dessa fase que a humanidade vive de transição, de mudanças espirituais e mudanças dos conceitos humanos até as mudanças geológicas que o mundo está vivendo. Nem mesmo os aparelhos mais modernos existentes conseguirão medir a intensidade com que a vibração, a energia que paira no ambiente, do qual os homens tentam acertar nas questões de temperatura, clima, tempo, nem mesmo os movimentos das placas tectônicas, do qual a humanidade caminha num processo de aprendizado. Aparelhos tais moderníssimos não conseguem captar o que ocorre ao núcleo da Terra, o que ocorre aos centros dessas placas tectônicas, cujos movimentos iniciarão brevemente uma mudança em toda a configuração planetária, do qual os homens estão temerosos e, ao mesmo tempo, tentando ter prudência. Do mesmo jeito que as grandes erupções íntimas acontecerão dentro do sistema nervoso central, o que fará com que hecatombes mentais e emocionais eclodam e com isso causem conflitos, causem diferenças intervibracionais entre os seres humanos, encarnados e desencarnados. O contexto vibracional ficará muito exposto no olhar de cada um, no contexto energético físico de cada um, já a partir de agora. Não mais os seres humanos conseguirão transferir mentiras vibracionais ou palavras insanas ou corretas, pois o Espírito da verdade pela verdade está fazendo com que a verdade plena seja trazida à humanidade, para que acabem com todos esses mitos e mitologias citadas pelos seres humanos, pelos seus medos, que vão criando dogmas, que vão criando fantasias vibracionais energéticas com o intuito de distrair pessoas e roubar-lhe o tempo que elas têm de aprender o que é sagrado, nobre e importante para o seu desenvolvimento. Assim como os homens buscam apenas por meios científicos a comprovação de curas, por meios das ações naturais existentes, através de plantas, através dos minerais e através das águas poderosamente amplificadas em suas virtudes vibracionais energéticas que reagem dentro desse campo interdimensional
do corpo humano, gerado, claro, pela força do Espírito através da prece emanada por cada um. Os homens procuram comprovações leigos que são nas descrições das internets e dos estudos feitos por leigos sem bases científicas e espirituais que as conduzam dentro dos novos conceitos de cura e das curas tidas como milagrosas que irão ocorrer na humanidade daqui para frente. Como chega o fim do Império Humano e se aproxima-se a era do homem espiritual, todos os seres humanos passarão e passam por todo tipo de experiência. Experiências essas que farão com que as virtudes ali deflagradas em cada um sejam amparadas pela verdade do Espírito por resultados, não nas aferições feitas pelos seres humanos com seus aparelhos já ultrapassados, dentro dos contextos espirituais que o grande laboratório existente na esfera maior está trazendo ao plano físico. A verdade está sendo trazida à humanidade para que essa humanidade possa comprovar por atos a feitura da presença divina na vida de cada um. Digo-vos, pois, que as curas acontecerão por meio das ações naturais, através do ar, através das água, através do fogo, através dos efeitos que uma planta medicinal ou de qualquer outra planta, sem o conhecimento medicinal dos homens, mas diante do conhecimento espiritual daqueles que cuidam dos reflorestamentos espirituais na Terra, para que a humanidade possa superar-se do envenenamento da mentira criada e vivida por eles mesmos. Mentiras essas existentes em seus sentimentos, em suas palavras e em suas mentes, do qual as comprovações materiais não lhes darão qualquer base para poder assegurar o efeito conseguido àqueles que com fé, através da prece, através da ação fluídica existente, conseguindo se recuperar de doenças tidas pelos humanos ou pelos filhos da terra como incuráveis. Enquanto os homens procuram suas razões materiais para comprovar, Jesus, na sua essência divina, vem agindo na terra por intermédio dos seus emissários, a fim de trazer à humanidade esse novo conceito medicinal. Conceito da cura através da ação do prana, como é assim denominado por algumas classes de entendedores espirituais, a ação da prece e da movimentação sísmica vibratória que o perispírito age no vaso físico, no corpo, através das emanações ou das ondas cerebrais ali, programadas e direcionadas dentro desse conceito energético ali, literado nas outras orientações, para que os irmãos consigam absorver melhor as falas aqui traduzidas. É importante que cada um reflita até hoje de tudo que aprendeu e tudo que está lhe sendo oferecido como bases para uma iniciação de uma nova sociedade. A sociedade espiritual do Cristo em vivência na Terra. Orientamos aos irmãos, dentro desse novo contexto, a ação fluídica está presente. A ação fluídica magnetiza de acordo com o padrão vibratório a mesma coisa de um padrão elétrico. O contexto de eletricidade que cada um traz ou não conhece, mas sabe dos efeitos em sua residência e do usufruto no seu dia a dia, tais quais os instrumentos que aqui estão sendo operados pelos irmãos e retransmitido através
das emanações vibracionais das cordas vocais do nosso irmão. Pois bem, o contexto energético vibracional vai revelando as condições que cada um tem. É possível, sim, que os irmãos possam superar todos os males mentais e físicos através do encapsulamento energético das células negativas ou de células doentes através da vibração e a atitude verdadeiramente feita com amor e verdade. Através da ação da energia do amor, todo esse contexto de doença será banido da vida de cada um. Através disso, uma reconceituada ação será feita no DNA de cada um, reformulando as suas ações. É como um processo de migração dentro do próprio organismo feito através da energia deflagrada pelo cérebro, emanado de um conhecimento de amor e bondade, para que o próprio organismo reencontre uma reorganização de suas funções, através do padrão vibratório e uma alimentação simples, natural e rica em nutrientes, como é ensinado e já fora deflagrado o conhecimento para que os irmãos usufruam nos contextos do qual foram diagramados nas lidas anteriores aos irmãos. As curas que ocorrerão daqui para frente é para que os irmãos possam melhorar o seu entendimento espiritual pela vibração com que se tornarão. As pessoas revelarão tudo o que são. Por isso que o índice de bondade será muito maior do que o índice da maldade até hoje contextuada na vida de cada um. O mal não conseguirá subsistir porque não haverá meios do qual ele possa roubar energia daqueles que até então ignorantes eram do uso e manutenção da energia propagada através das irradiações e conhecimentos emanados pelo Cristo em todo o globo terrestre. Orientamos para que essa captação seja feita, basta que os irmãos usem da sinceridade de alma no extensor de suas mãos abertas diariamente, sempre dispostos a receber essa emanação que vem pelo sol ou vem pelo luar, vem pelo vento ou vem pela chuva abundante que ocorrerá na vida de cada um, principalmente a chuva de fluidos programadas dentro das orações que cada um faz. Enquanto há irmãos que egoisticamente pensam apenas no problema que vivem e não prestam atenção nos fluidos que são ali derramados como fator divino de regeneração da vida, farão com que esses novos conceitos sejam adotados por meios de trabalho e casas espirituais que estão passando por uma reforma íntima muito grande. Dentro desses novos contextos de aprendizado que estão sendo auxiliados os irmãos a entender, a absorver, a aceitar e a colocar em prática no dia a dia de cada um. Salientamos que mudanças ocorrerão dentro da vida pessoal de cada um. Aqueles que já estão contaminados pelo vírus da ignorância receberão uma dose medicamentosa a fim de que os mesmos possam ter ainda uma nova oportunidade de se regenerar. Já os regenerandos, esses que se predispõem à luta de vencerem a si mesmo dentro dos orbes religiosos antissectários em que estão, possam ali alimentar-se mais diante da presença dos espíritos amigos que os ajudarão a compreender melhor a ação fluídica que vai gerar-lhes confiança, fé e pelo amor que ali é declarado nas atitudes e dentro dos conceitos primários que a humanidade irá experimentar a partir daqui. Os irmãos que conseguirem trabalhar o perdão
Já conseguirão libertar-se das culpas dos sentimentos que trazem e com isso não verão mais aqueles que os feriram como inimigos ou nem como possíveis retardatários irmãos em suas vidas, mas conseguirão vê-los misericordiosamente, a fim de que possa haver em si mesmo um motivo a mais para a ascensão, para o crescimento e o desenvolvimento. Orientamos a todos que verdade é que nesse momento o planeta está passando por mudanças. Os habitantes do planeta estão passando por mudanças. Os que possibilitaram ainda a chance de se regenerar, regenerando-os, estão se tornando-se mais humanos, melhores e começando a juntar-se mais, como faziam os povos da antiguidade na criação das 12 tribos de Israel, citado no Evangelho, citado no Velho Testamento do Sagrado Livro da vida de todos nós. Cada um tem, dentro desse momento, o motivo pelo qual deve lutar para a conquista da felicidade e do amor. Apenas lembramos que os passos da cura começam pelos passos da cura da alma e que tais exercícios programados estão ajudando os irmãos a superarem as crises presentes, não cobrando dos irmãos atitudes que eles não têm e não darão, mas fazendo tudo o que sabem pelo bem que vivem, para que o bem possa expandir-se em toda e qualquer direção aonde vão. Muitos estão sendo lapidados no coração, mas ainda não conseguem explanar-se em atitudes. O tempo se encarregará de mudar tais conceitos ainda vivenciados por cada um. E isso dará a cada um a oportunidade presente de se regenerar. Quantos que estão ouvindo essas palavras e ainda não absorvem seus efeitos, seus perispíritos guardarão o teor energético da mensagem e as mesmas aflorarão em cada um no devido tempo do amadurecimento que cada um se encontrará. Os que usam da sua língua para poder prejudicar alguém terão-nas travadas para que não causem prejuízos a si mesmos, mesmo que o bem intencionado fazendo mal querendo o bem. E todo mal que é propagado nunca se gera um bem ali desejado. Boas sementes, boa colheita. Mais sementes, más colheitas. Discórdia gera discórdia e com isso gera o abandono. Concórdia gera a vitória e com isso leva à aglomeração amorosa daqueles que amam. As vibrações pelo qual todo mundo passa é a vibração do aprendizado obtido por cada um ao longo desses séculos para o amadurecimento da humanidade. Há muitas falsas informações, há muitas informações nocivas, há muitas informações mentirosas circulando por aí. Orientamos que a ação fluídica quanto à saúde do corpo e da alma já está se dando na humanidade, está se dando sobre cada um de vocês. Cada um dos irmãos presentes apenas tenham sabedoria e humildade, tenham vontade de aprender. É o que vos diz vosso irmão em Cristo, Agostinho.